Nem tão pouco, nem tanto, mas um pouco. Será que o professor é boa gente, precisa das pessoas, não gosta de riscos, apoiador, não gosta de atritos, questionador e simpático? Não? Não é médio não, é muito. Será que o professor é analítico, detalhista, lento, conservador e persistente? Não, muito pouco. Então o que eu faria se fosse um aluno? Eu disse, como é que é esse professor? É assim? Então eu vou construir uma atitude que é em cima de quê? Eu vou ser com esse professor sociável, ou seja, se puder, eu vou lá na frente e cumprimento ele, eu vou aproveitar demais a palestra. Eu vou ser uma pessoa ouvinte. Ouvinte é aquele que sorri, balança a cabeça. E eu sou especialista nisso. Quando eu chego numa palestra, eu sento mais ou menos no meio, assim como você, e eu começo a balançar a cabeça. De repente a plateia percebe que o cara está dando aula para mim. E eu morro de rir. Porque eu, entendeu? Eu namoro com o palestrante, passo a ser parceiro dele, calado. Eu simplesmente sou uma pessoa ouvinte. Mostro para ele, no meu olhar ou no meu sorriso, que eu também tenho uma parcela de sonho. E ele se sente profundamente afinidade com você, e ele passa a ser o quê? Isso é quase que um namoro, gente. Isso é quase que uma relação erótica. Sem contato. Isso dá arrepio. Não precisa de contato humano. Pergunta se aquele velhinho de 95 anos ama aquela velhinha de 94. Quando tudo já foi para baixo, alguma coisa cresce neles, que é exatamente essa visão toda platônica de amor, de passagem de energia. E tem pessoas belíssimas que se amam até o último dia de vida. Então não pense nessas coisas só materiais. Existe o amor do terceiro andar, do segundo e do primeiro. O primeiro é que as pessoas se desgastam muito, mas o último, do terceiro andar, é infinito. Então o aluno, ele diz assim, eu vou passar para esse professor que eu também tenho um pouco do sonhador, que eu gosto do que ele está falando, porque eu também vivo isso. Gente, um professor dando aula para essa pessoa, ele cresce o quê? 1000%. Concorda com isso? Porque está havendo o quê? Uma mútua empatia. Ele é um idealista, ele mostra curioso e qualitativo. Gente, essa pessoa se arrisca a ter uma palestra somente para ele. Mas ele também percebeu que ele é um pouco do boa gente. Então, o aluno passa a ser o quê? Agradável, informal, nada de formalismo, ouvinte e promotor do conforto. Eventualmente, ele pode até fazer uma pergunta que fortaleça o que aquele professor está falando. Não é? O que o senhor está falando, professor? A nossa experiência aqui no IRB, e pega o microfone e diz assim, nós temos uma pessoa aqui, que é uma pessoa com essas características. E reconheça a pessoa publicamente. Como é que o IRB iria lucrar? Não é? E tem uma pessoa que fez isso. Tem uma pessoa que fez isso, que me mandou uma carta. Ela simplesmente disse para mim o seguinte: Dr. Roberto, em primeiro lugar, parabéns e obrigado pelo seu trabalho aqui no IRB. Espero que seja o primeiro de uma série. Participei do módulo tal, só para não caracterizar, não? E o senhor disse que está à procura de um ser humano motivado. Página 12 do folder. Uma pessoa dessa é muito especial para escrever isso. E ela no desenvolvimento. Ela diz exatamente quem é esta pessoa. Um funcionário de quase 20 anos da casa. Um ser humano excepcional. Além de ser ainda gerente de classe B, de um de nossos importantes departamentos na área técnica, o DERIS. O nome dele é Fernando Flores. E eu achei isso
de um reconhecimento. E ela pediu, não diz que fui eu não interessa. Como você está procurando, e eu pedi exatamente que as pessoas indicassem, uma pessoa sem mais nem menos, não querendo aparecer, disse assim: conheçam o Fernando Flores. Vocês conhecem o Fernando Flores? É isso mesmo. Gente, é isto que é qualidade de relações, gente. E eu não sei onde está minha cartela. Aqui. Gente, reconhecimento é isso. Não precisa ir no microfone. Essa pessoa fez um ato que mostra a beleza dela. Que tipo de beleza? Fez uma cartinha. Olha lá. Conhece essa pessoa que o show vai lucrar, não é? Com o conhecimento do show Fernando Flores. Se vocês contactarem com ele, diga que o nome dele foi citado aqui, mas não em vão, porque eu estou querendo conhecê-lo pessoalmente, certo? Bom, e é bom ter acontecido isso, porque isso está gravado para o IRB. Então você vê bem que o relacionamento de plateia, não é? É basicamente isso, é um relacionamento de troca, de serviço. Ou vocês não prestam serviço para mim também? Estão prestando com o jeitão de escutar, com o brilho dos olhos que ela fez em determinado momento, com o carinho de vocês aqui na frente, com a atenção. Porque, no fundo, é isso. Vamos imaginar que o professor fosse pragmático, especialista, orientado para resultados, objetivo, impaciente, prático, técnico e frio. Senhores, eu vou falar aqui das técnicas de resseguro. Eu tenho 3 PhDs em várias universidades americanas e o que eu vou falar é a última tecnologia de seguro. Eu vim aqui ensinar os senhores. O que eu faria aqui na frente? Sentava aqui na frente e seria o quê? Claro nas minhas perguntas, direto, objetivo, técnico, traria até documentação, sintético e quantitativo. Esse professor diz assim: parabéns, senhor, por ter me ajudado, gostei muito do senhor. Mas obrigado. Ou seja, o prestador de serviço, ele muda em função do outro. Talvez o professor frio saísse para a diretoria do IRB e dissesse assim: interessante, encontrei um técnico seu na minha palestra de grande relevância. Mal sabe ele que na palestra anterior era o outro professor e eu fui completamente diferente. Sentiu o que é o prestador de serviço? Essa mudança, sem mudar a essência, você muda o seu jeito para que o outro possa realizar o seu trabalho, gente. Para que o outro possa ser atendido. Tá certo isso, gente? Tá lógico? E se o sujeito é um analítico detalhista? Olha, eu queria explicar essa técnica, mas a técnica é dividida em 16 capítulos. Nós vamos começar pelo primeiro. E o primeiro capítulo é desenvolver. Eu tenho um amigo, toda terça-feira, ele quando fala de um assunto, ele detalha em 18 capítulos, e dentro de cada capítulo ele detalha em 16 itens, e ele está falando do 14º item, do 16º item, e ele quer que todo mundo acompanhe a explicação. E ele de vez em quando sai do 10º item, do 18º capítulo, e passa para o primeiro capítulo, e as pessoas, vocês não estão acompanhando? E ele vai lá, detalhista, já não aguentamos mais, ele não tem menor desconfiômetro do que é aquilo. Mas nós temos que prestar serviço. E nós temos que ser com ele o quê? Orientado para resultado. Eu acho que o teu assunto é muito relevante, mas vamos voltar para a nossa dinâmica de grupo. Depois a gente aprofunda. Nós temos que ser lógicos e específicos, porque